Olá, olá, tudo bom com você? Lembra que eu fiz um lift facial? Então eu vou contar pra você o que deu certo e o que não deu tão certo. O que foi bom, o que não foi tão bom. Mas fique aí, porque essa história já está no ar. Pois é, eu até vim pra fora para aproveitar essa iluminação natural, porque aí fica mais fácil de ser espontâneo, né? Eu fiz o lifting dia 30 de maio, então vai completar 4 meses agora em 30 de setembro, então tem mais aí uma semaninha. O que eu posso te falar de tudo da passagem até agora? Gente, vale super a pena. Para mim valeu muitíssimo a pena. O meu lifting, ele tinha um foco no pescoço, que eu tinha realmente um histórico de família que eu não gostava desde pequena. E eu gosto de colocar e de comentar que eu acho importante eu ter tomado essa decisão na minha idade, né? Eu tenho 63 anos, porque aí chegar lá na frente, você fazer isso, parece, né? Parece assim, que vai resolver uma coisa que estava incomodando fazia tanto tempo. Então, assim, resolve de uma vez e, assim, para usufruir dessa ação. Então, no primeiro momento, eu confirmo para vocês, não tive dor. Em momento nenhum pós-cirúrgico eu tomei nenhuma medicação para dor, que inclusive era uma medicação super... tome uma aspirina, tome um Dorflex, alguma coisa assim. Não teve nenhuma medicação complicada para dor, porque de dor você não tem. Você tem alguns cuidados que fazem ter um excelente efeito, ou às vezes você pode prejudicar ou estender uma recuperação. Que foi, eu dormi uma semana quase que sentada, para que não inchasse, usei muito a faixa que segurava a parte de ajudar, né, a pele a se recompor. Eu fiz uma retirada grande aqui do pescoço. Gente, olha aqui de perfil. Eu não fazia isso nunca, porque sempre eu achava horroroso. Mas, por outro lado, eu tive no pós-cirúrgico, os meus pequenos pontinhos aqui, tudo cicatrizou. Eu tive um queloidezinho aqui interno, parecia uma bolinha de uma ervilha. E até o médico falou, olha, você pode esperar uns 6 meses, que aí é um estágio quase que pode ser considerado, não o final, mas bem próximo do final do resultado da cirurgia. Eu falei, não, doutor, eu quero tirar isso. Então, eu estou aqui agora com esse pontinho, porque ele abriu um pontinho aqui, retirou a bolinha, realmente era uma bolinha de gordura, não era nada demais, mas teve que abrir. E aí, assim, doeu? Não doeu, feito em consultório, sem nenhuma intercorrência. Hoje, depois de quase 4 meses, eu sinto a minha sensibilidade aqui, ela é mais assim, como se tivesse anestesia de dentista ainda, sabe? Mas tem a anestesia que o dentista dá, que você fica assim, não sentindo nada. E tem aquela anestesia que depois você começa a sentir um formigamento, que é um pouquinho do que eu sinto aqui. Uma coisa muito ruim comigo, isso não tem nada a ver com a cirurgia, com o médico, com os processos. Eu tive alergia ao curativo, que é o taping. Isso, por incrível que pareça, e também aquele outro micropólio. Então, não foi uma cirurgia, uma alergia a um item só, foram os dois. Então, isso gera uma dificuldade na hora de você realmente fazer, se tiver que fazer algum curativo, alguma coisa, o momento em que você fica com ele. E essa cirurgia, essa alergia, aliás, ela me craquelou o pescoço, de eu ficar assim marcada até de forma casquinha. Eu precisava passar a pomada, até pomada assim bem intensa, porque realmente a minha pele não gostou daquilo. Depois eu descobri que muita gente tem esse problema também, né? Então eu falei, não vou eu me aborrecer por causa disso. Mas foi uma intercorrência que deu. E esse efeito aqui de tirar aquela queloidezinho interno, também tirei porque quis. Que se eu ficasse, talvez, com um pouco mais de tempo, ele teria sido absorvido, o que eu achei difícil, viu? Porque quando o médico mostrou que ele tirou, parecia aquelas gordurinhas de galinha. Então, assim, do que eu posso te falar da minha experiência antes, né? Como eu estava antes
você me conhece aí de longa data, os vídeos mostram, poucas pessoas percebiam, mas eu não tinha nada que eu fazia de perfil, não tirava foto, não fazia filmagem de perfil, e estava sempre bastante incomodada com isso. Eu tive uma melhora aqui no colo, que foi em função da pele aqui que ele trabalhou, fez aqui e ajuda a melhorar. Não foi uma cirurgia para o colo, mas ele deu, o efeito rebote foi extremamente positivo. Eu fui muito bem cuidada, eu fui muito bem atendida. Quando eu quis achar que isso daqui não estava legal, aí quando fez, eu não deixei o espacinho para drenar um pouquinho o local que saiu aquele nódulozinho, imagina, aquele grãozinho, né, de gordura. Então ele incomodou um pouco os pontos. Aí eu tinha o problema do esparadrapo, mas ó, quando resolveu com isso daqui, pronto, eu tô com um ponto aqui e um ponto aqui. Na linha do tempo, eu acho isso assim fantástico. Fantástico em relação à cirurgia. Então, eu confirmo a minha decisão, sou muito agradecida por ter escolhido bons profissionais, excelente equipe, tem um atendimento assim full time, tudo que eu preciso, porque você tem uma coisinha, né? Você fica toda cheia de... porque comigo, mas ao contrário, conforme com quem você está lidando, isso te traz muito conforto. Estou feliz, me sinto assim, eu fico mais à vontade do que eu ficava antes, justamente por ter resolvido isso. E acho realmente sensacional eu já estar usufruindo de uma decisão como essa. Então, se você tem a vontade de fazer alguma intercorrência, algum lift, né? Antigamente eu achava que lift era uma coisa parcial, que plástica era aquilo que tirava tudo. Sim, plástica é aquela coisa que antigamente se fazia que todo mundo parecia cara de peixe, né? E se você tá me vendo aqui agora e você for buscar antes do lifting, as pessoas falam, nossa, você mudou, cortou o cabelo. Essa era a intenção. Eu não me sinto assim, mudada, não mudou a minha aparência de forma drástica, continuo do mesmo jeito. Acho que se a gente cuida do peso no geral, quanto eu peso, né? Eu procuro manter o peso que eu tinha quando eu me casei com o Bruno, porque é a minha referência. Se eu me mantenho ali, o resto não fica tão diferente. Se a pessoa engorda muito, a diferença não é uma cirurgia que fez no rosto. Se ela emagrece muito, também não é. Então, até o momento, eu atingi a minha expectativa, que era ter, assim, uma arrumação, que foi arrumada aqui essa minha parte do pescoço, mas eu não queria que as pessoas questionassem que eu tivesse feito alguma coisa que mudasse muito a minha aparência, porque não era necessário. Eu não tinha traumas de outras coisas, eu tinha um incômodo com esse pescoço que foi embora. Se você precisar de alguma informação, se alguma coisa que eu possa estimular, mas o que eu digo é assim, ó, vai na fé, com coragem, se prepare para isso, faça sua reserva financeira, conheça bons profissionais, porque assim, é possível você tirar coisas que te deixam incomodada. Não era triste por causa disso, mas eu era bem incomodada. Então, ó, me dá um recadinho aí se você já fez esse momento como eu estou fazendo e vê como é que realmente eu estou agora, depois de 60 dias, quase 120, né, 4 meses, como realmente ficou. Agora eu tenho o formato do queixo e eu acho isso máximo, que as pessoas não percebiam, ninguém falava, imagina Inês, você não precisa fazer nada. Meu espelho me contava isso todo dia. Agora a minha conversa com ele é outra, né? Então, talvez isso seja pro lado bem positivo. Agradeço demais aos meus profissionais, deixo um beijo no seu coração, eu vou, mas eu volto. Eu voltei para contar uma informação que eu recebi agora 2 dias atrás. O que eu estou falando é que foi depois de uma gravação que eu fiz sobre os quase 120 dias de resultado após o meu lifting facial. Essa informação foi que eu fui fazer um exame médico para o clube e aí fizeram físico na verdade, né, era o exame. Fizeram todas aquelas medidas, medicar, medir lá quanto pesa e aí o médico mediu o meu pescoço. Aí ele foi lá na anotação e ele voltou, ele falou assim, mediu de novo. Aí ele falou, estranho, alguma coisa está errada. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você está com quase 5 centímetros a menos da área do pescoço.
Gente, que informação foi essa para mim? Porque nem eu tinha pensado nisso de medir, eu tô vendo, a aparência tá bem melhor, já não tem, né, a papada, não sei o quê, mas eu não tinha pensado nisso. Aí eu falei, doutor, não está errado. Quando eu vim da outra vez, já tinha mais de 2 anos por sinal, eu não tinha feito um lifting facial que eu fiz, um lifting na região do colo e do pescoço. Eu falei, então tá certo, e você acabou me dando uma ótima notícia. Olha que interessante, a gente não pensa, eu pelo menos não pensava muito nisso, que foi medir antes e agora estou medindo sem querer depois e vou continuar. Porque se a gente tem um período até de 1 ano para um desempenho final, então ainda pode diminuir um pouquinho essa circunferência. Isso me deixou muito feliz. Mais uma confirmação, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Vou usufruir bastante tempo, né? E uma coisa que eu considero muito importante, que até nesse exame deu, eu perdi um pouco de massa de gordura, né? Eu não sou uma pessoa tão regular, adepta a esportes, então o que eu gosto é das trilhas, das caminhadas, dos rapel, então não são aqueles esportes que fisicamente modela, mas para quem faz, isso é algo bem interessante. E muitas vezes, principalmente os homens, né, trabalham pela musculatura do pescoço, que é para uma resistência. Então a tendência seria aumentar o número e não diminuir, por isso que foi a surpresa do médico. Para mim foi surpresa, mas foi a melhor das informações. E assim, vou te deixar uma dica. Uma coisa que apareceu, mais de 2 anos depois, eu mantenho o mesmo peso. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Mantenha o seu peso. Você chegue no peso que é o ideal para você, às vezes não é tão magro, às vezes é mais cheinho, às vezes não é tão cheinho, porque se você mantém o peso, você mantém todo o restante, o peso ideal para você, o peso que você queira alcançar. Eu tenho o meu peso ideal. Né? Eu tenho uma referência e eu tenho o peso ideal. Então, eu estava com o mesmo peso, mesmo assim, eu perdi um pouco eu ganhei um pouquinho de massa muscular, porque eu gosto da andada, mas o que é vir para contar, para resumir mesmo, eu perdi 5 centímetros de pescoço. E isso quer dizer, quando você perde 2 centímetros numa medida abdominal, de quadril, às vezes no peito, às vezes você muda o número de uma roupa. Então, quase 5 centímetros, deu 4,890, uma coisa, 4,89, deu uma coisa mais ou menos assim. É um tremendo de um ganho e é uma confirmação validada de que, e é isso aí, valeu a pena e sou aquela que recomenda para você. Se tiver oportunidade, corrigir o que te incomoda. Não o que os outros falam, mas é o que te incomoda. E mantenha sempre um peso muito parecido. Lógico, a gente tem uma variação, mas já diminui. E vou falar uma outra coisa, às vezes uma roupa, eu não gosto muito de comprar roupa online porque eu gosto de experimentar. Mas às vezes a roupa fica tão bem numa pessoa ou, né, quando você coloca não fica tão bem em você. Por quê? Porque é o seu corpo. Se você mantém o mesmo peso ao longo do tempo, gente, eu tô te falando que eu tenho um peso de quando eu tinha 40 anos. E não precisa ser menos não, tem que ser isso, porque senão a gente fica toda, né, escorrida e isso não é tão legal. Mas é isso, cuida do peso, cuida de uma alimentação boa e faça suas pequenas correções. Eu sou o grande exemplo disso.